Ai, ai. Acho que estamos na hora, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Satisfação estarmos juntos de novo, né? Vamos então iniciar. Eu vou pedir para o Eudo fazer para a gente a prece. Eudo, você faz? Boa tarde, irmãs e irmãos. Que alegria, que maravilha estar aqui juntos mais uma vez, todos reunidos, né? E com uma presença bem especial entre nós, que é o nosso Mestre Jesus. Com certeza ele está aqui, abrilhantando e nos conduzindo para esse estudo de hoje. Então, vamos nos concentrar, levar nossos pensamentos a Jesus e agradecer por mais uma semana de vida e bem vivida, e que tenhamos a certeza de que todos os esforços, tudo que temos feito em busca do conhecimento, em busca de saber a cada novo dia sobre o teu Evangelho, Senhor, um dia veremos de pôr em prática. Hoje a lição, amanhã a prática, quem sabe? E todos os nossos dias, todos os nossos planos, todos os nossos projetos sejam abençoados e sejam envolvidos com muita luz, com muita paz, com muito amor, muita esperança. Que tuas bênçãos, Mestre amado Jesus, nos envolve, nos acompanhe durante toda a nossa caminhada. Que hoje tenhamos uma tarde auspiciosa, uma tarde maravilhosa, uma tarde de muitas bênçãos, na companhia de Jesus, para estudar o seu Evangelho. E que possamos sair daqui envolvidos com o teu amor, com a tua paz, com a tua luz, e que possamos compartilhar o que há de melhor em nós com todos os nossos irmãos desencarnados, com todos os nossos irmãos encarnados, com todos os nossos irmãos que estão precisando de auxílio nesse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, acho que vocês viram que eu coloquei no WhatsApp do centro, né? Os livros lá que a minha mãe psicografou, né? Acho que são 27, se eu não me engano, né? Então tem lá, quem quiser conhecer um pouco mais da obra dela, né? Que são todos livros que de alguma forma têm ligação conosco, né? Porque os espíritos que os ditaram e os espíritos que ajudaram para que essa obra fosse produzida são os mesmos espíritos que nos ajudam aqui. Aqui é praticamente uma sequência do trabalho que foi feito lá, tá? Então, quem quiser, é só pedir para a Ana, né? Hoje a Vilani não está aí, mas a Ana pode anotar. Quem quiser fazer algum pedido, né? De algum dos livros que estão lá. Hoje eu vou mostrar alguns outros aqui na sequência, né? Do estudo. Até porque tem dois personagens que vão aparecer aqui no estudo hoje que também escreveram através da minha mãe, né? Então a gente vai ver. Vamos continuar daqui com o estudo do livro Céu Azul, né, de César Augusto Meleiro, que é esse rapaz que nós conhecemos, né, na cidade de Rolândia, Paraná, e que desencarnou, né? Ele escreveu através de Célia Xavier de Camargo, que é minha mãe, né? Esse livro Céu Azul. Ele foi um grande sucesso na época. Foi o livro que foi o primeiro livro da editora Boa Nova, que hoje praticamente é a editora que comprou todos os selos, quase todos os selos de livros espíritas hoje, editoras, ela acabou comprando, ela se tornou uma potência editorial, né? A editora Boa Nova. E ela começou, o impulso inicial foi com o Céu Azul. Inclusive no nosso centro a gente construiu um salão desse aqui praticamente só com a venda do Céu Azul. Foi um livro que ajudou bastante, né? Então vamos dar a sequência, né? No capítulo 4, né? O César Augusto Meleiro, o Ítalo está com o microfone ali, quem quiser participar, só levantar a mão ali que o Ítalo leva o microfone, né? Então o César ele estava no hospital, ali no plano espiritual, se reajustando, né? Reajustando a saúde dele, se recuperando dessa transição da vida material para a vida espiritual. Ele que faleceu por causa de um câncer no joelho, né? Que se espalhou pelo corpo todo. E em alguns meses ele veio a falecer, né? Então aí falavam que ele ia receber 2 visitas que estavam esperando por ele. E aí, né, ele estava eufórico, né? Vamos continuar
A partir daí. Nos instantes que precederam a entrada das visitas, anunciadas pela irmã Clara, fiquei tentando imaginar quem estaria à minha procura, rebuscando na memória os conhecidos que já estavam na espiritualidade, né? Quem é que ele conhecia que já tinha partido, né? A vozinha dele ele já tinha visto, né? Que estava ali esperando ele acordar, mas ele ficou tentando descobrir quem que estaria visitando ele, né? Contudo, as pessoas que adentraram o meu quarto eram absolutamente desconhecidas para mim. 2 rapazes simpáticos e sorridentes se aproximaram, deram-me as boas-vindas e se apresentaram. Eu sou o Eduardo e este é o Marcelo. Aquele que falava era magro, estatura elevada, pele morena, clara, cabelos escuros e lisos, penteados de lado, né? Esse é o Eduardo, né? E o Eduardo a gente teve muito contato assim através das reuniões mediúnicas, né? O Marcelo também, assim como o César, né? O Eduardo isso, pode mostrar os livros ali, Edileuza? É isso, obrigado. O Eduardo e o Marcelo, eles escreveram, os dois, até onde eu me lembro, eles escreveram 5 livros, né? O Marcelo, ele escreveu Mamãe Estou Aqui e o Erros e Acertos. E o Eduardo escreveu É Preciso Recomeçar, Comunicação entre Dois Mundos e Viver Sempre Vale a Pena. Todos livros muito bons, pessoal. Esse Viver Sempre Vale a Pena fala da prevenção do suicídio, um livro extremamente importante, sabe? É Preciso Recomeçar, é um livro que fala do alcoolismo, do tratamento, prevenção e dos problemas ligados ao alcoolismo, tá? Mamãe Estou Aqui é uma criança, acho que é Evelina, se eu não me engano, não lembro agora direito o nome, mas é uma história de uma criança na vida espiritual, sabe? Comunicação entre Dois Mundos, um livro que fala sobre mediunidade, sobre vários aspectos, né? E Erros e Acertos é um livro de várias histórias de pessoas, né, em torno dos seus erros e dos seus acertos, né? Então é bem interessante. Nessa época, eles não haviam escrito, só o Mamãe Estou Aqui havia sido escrito. Foi antes do Céu Azul. Os outros livros vieram depois. Eles se revezavam. Tem um outro espírito, Paulo Hertz, que escreveu acho que 2 ou 3 livros, se eu não me engano. Então eles estavam sempre se revezando, ora um, ora outro, né? E a minha mãe foi recebendo esses livros aí, tá? Então são esses 2 espíritos, né? O seu companheiro, o Marcelo, né? Era mais baixo, pele clara e cabelos castanho claros, um pouco ondulados. Ambos estavam vestidos como qualquer jovem da sua idade na Terra. Calça jeans, camisetas e calçavam tênis branco. Eu lembro que na época todo mundo usava tênis branco, né? Engraçado que voltou o negócio do tênis branco, não voltou? Ele voltou a usar, né? Você vê que coisa, coincidência, né? Bem na época que voltou o tênis branco. Porque na época o jovem era só tênis branco, né? Então o César ficou vendo eles vestidos e vai, poxa vida, né? Tá igualzinho na Terra, né? Mas é que aí, né, a questão de escolha, né, de gosto, de plasmagem de pensamento, a gente é no plano espiritual aquilo que a gente é aqui na Terra, né? Então é uma continuidade, né? Você fica à vontade, viu, quando você quiser inserir alguma coisa. Enquanto eu os observava, percebi que me olhavam divertindo-se. Está nos estranhando? Indagou Marcelo com bom humor. Eu estava, acho que um medindo o outro ali, né? Principalmente o César, né? Porque era uma novidade para ele, né? Algo sem jeito, respondi considerando. De certa forma, sim. Pensei que as pessoas do lado de cá se vestissem de forma diferente. Com longos camisolões brancos, completou Eduardo rindo, né? Porque a gente imagina todo mundo, né? Aquele vestimenta, aquela vestimenta branca, né? Aquela túnica, né? É o que a gente imagina, né?
A gente imagina assim de uma forma bem diferente da matéria, né? Mas não é bem assim, né? Isso mesmo, confirmei. Um olhou para o outro e deram uma gostosa risada. É o que todo mundo pensa. Nós também estranhamos, não fugindo à regra geral, informou Marcelo, né? A verdade é que no mundo espiritual vigora a lei da afinidade e simpatia. Cada criatura levará em conta as suas preferências naturais, seus hábitos, seus costumes. Né? O que vocês acham disso? O que vocês acham, né? Oi? Acha bom? Isso já foi comprovado aí até no estudo desse livro que nós estamos certo. em curso, que você morre, você desencarna, sim, né? Melhor dizendo, e você chega lá levando hábitos, costumes. Certo, do jeito que é, né? Coisas que você gosta. Não há uma mudança brusca pelo fato de você ter feito essa transição de um plano para o outro. Né? Você continua os seus hábitos. Então, você leva o que você é. É verdade. Né? Você não leva o que você tem, você leva o que você é. Em termos Sim. Exatamente, de afinidades e de simpatias. Sim. Até porque é um ato reflexo, né? O ato de pensar, a gente vai se acostumando com a nossa vida, com a nossa vestimenta, com a alimentação. Então a gente traz tudo isso como sendo os registros que a gente tem automaticamente no nosso pensamento, né? Então nós estamos habituados com isso. A gente não muda o pensamento de uma vez só porque desencarnou, né? E mais difícil ainda quem não sabe que desencarnou, aí que, né, absolutamente mantém o pensamento igual, né? Oi, Inês, pode falar. Me veio assim um questionamento, se quando a gente chega no plano espiritual, certo. levamos o que temos, como somos, o que gostamos. Então, pensando assim, talvez reencarnar seja mais difícil, né? Porque o bebê, quando ele nasce, ele não traz nada disso. Não traz nada. Ele né? vai depender de outras pessoas, tudo ele vai ser dependente. Né? E perde assim a identidade dele, pelo menos nesse aspecto. Será que seria mais complicado? É difícil dizer o que é mais difícil. É difícil dizer o que é mais difícil, é desencarnar ou reencarnar, porque depende muito de cada caso e de como cada um está vivenciando aquele momento, né? Até dos méritos e dos deméritos de cada um, tanto para desencarnar quanto para reencarnar, né? Sim, mas, Então, mas se leva, ou uma coisa ou outra, né? No desencarne. Sim, né? se leva aquilo que se criou na mente, aquilo que se estruturou no sentimento, né? Isso a gente sempre leva. De certo modo, nós vamos trazer também para a reencarnação aquilo que nós estruturamos. É lógico que a gente não vai ter uma visão clara, a princípio, de quem a gente é. Nós vamos ter que estruturar de novo uma identidade. Por mais que nós tenhamos uma identidade espiritual, pessoal, a cada encarnação nós estruturamos uma nova identidade. Porque nós temos que estruturar uma nova personalidade aqui na Terra. Né? Então, nesse sentido, é quase do zero. Né? Só que ainda assim tem reflexos do passado, das conquistas do passado. Né? Assim como a gente, quando desencarna, a gente também leva as conquistas, né, para a vida espiritual. Né? A vida, na verdade, Inês, é um contínuo, né? Sim. É um contínuo. Eu estou né? entendendo. Agora, sim, pelo que está sendo colocado aí, Certo. tanto que você perguntou, e aí, o que é que vocês acham? Sim. Eu mesma aqui pensei, eu acho que é bom, porque a Sim. gente sabe que a gente continua, não é? É. Então, assim, a morte não foi... A gente continua, só em um outro local, Uma outra vamos dizer vibração, assim. né? Agora, a criança, quando ela reencarna, quando ela é bebê, é recém-nascido, e, enfim, assim, nesse desenvolvimento aqui no plano material, eu acho que há uma certa desidentificação, né? Comparando com esse exemplo do desencarnar e chegar lá e a gente vê que é a gente mesmo que está lá. Nesse sentido. Vai ter que estruturar uma nova identidade que começa desde bebezinho, diz a Joana de Ângeles, que nas primeiras sensações
no parto, né? Nas primeiras sensações que tem, ao primeiro choro, o primeiro contato com o ambiente ali começa a se estruturar a identidade para uma nova vida, né? Que parte das percepções corporais. A nossa identidade, ela tem 3 fatores importantes. Um deles é as sensações corporais, né? Então a criança o bebezinho é todo sensação, né? E tem aquele choque do nascimento, do ambiente, né? Toda aquela situação. Mas ali começa a se estruturar a identidade, né? E vai que perdurar a vida inteira. Então, de certo modo, vamos pensar entre aspas, uma descontinuidade, porque ele estava lá, vamos supor, adulto no plano espiritual, senhor de si, né? Ali com condições, com conhecimentos, tal, ele vai voltar a ser uma criança, trocar de nome, trocar de família, trocar de ambiente, às vezes até de língua, né? Então é um processo difícil, né? Fala, Edileuza. Mas às vezes a gente até percebe assim que algumas crianças, quando ela falou isso, eu lembrei exatamente da minha neta, que é um bebê ainda. Que às vezes a mãe quer colocar um tipo de vestimenta e elas não aceitam. Elas, do nada, elas decidem que querem uma coisa totalmente diferente, né? E às vezes a gente comenta, que menina teimosa, você tem que vestir isso. E ela, não, 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 não. Eu acho que ainda é um resquício do passado. Ela não gosta daquele tipo de coisa que a mãe está querendo impor agora, né? Quando quer falar? Voltando Tá. agora daqui para lá, né? Certo. Eu estava pensando aqui, a gente assume, né? O que a gente gosta aqui, como a gente estava comentando, mas, Alexandre, a gente, por exemplo, claro, quando a gente se estrutura no mundo espiritual, por exemplo, eu posso escolher usar uma vestimenta não necessariamente da minha última encarnação. Né? Eu gostei de ser uma pessoa de 1950, eu adorava aquelas roupas, né? E começar e querer usar aquele tipo de vestimenta, não pode ser assim? Sim. Que eu vou Predomina, querer. é o que ele falou, né? Eu vou querer. Predomina a simpatia, a identificação com algumas coisas em detrimento de outras, né? Lá, muito mais do que aqui, a nossa essência é o que predomina, não é? Então, tem pessoas que se identificam mais com as experiências de uma encarnação passada do que da última encarnação. De uma encarnação, né, da penúltima do que com a última. E pode ser que desencarne e assuma, inclusive, a forma, né, que tinha na existência penúltima. Fala no microfone, beleza. Vamos acostumar aí. Não, porque às vezes, nessa encarnação, eu particularmente me identifico, acho belíssima aquelas roupas de 1945, entendeu? Mas são roupas que eu não vou usar porque todo mundo vai jogar pedra em mim agora, né? Mas se fosse por mim, eu usaria. Eu acredito que isso fica. E lá a gente pode assumir isso. Não, agora eu quero, né, me vestir dessa forma. Por isso é que depende, veja bem, a vida espiritual não é assim também um parque exótico que cada um vai aparecer do jeito que quer. Assim, não é uma coisa assim estranhável, assim. É algo também que, assim como aqui, o senso de adaptação, o senso de contexto, assim, também é muito forte. Porque também aquilo soa estranho também, dependendo. Também entendeu? Isso não é tão importante, né? Então, a gente está comentando assim, mas claro que isso não é tão importante, né? É verdade. Na verdade, o espírito ele vai estar sempre, de alguma forma, ligado à realidade em que ele está inserido, né? O fato de ficar muito desconectado da realidade, na verdade, vai se mostrando até um tanto patológico, assim. Se isso fica muito intenso, por quê? Porque o contato com a realidade, ela vai nos dando uma integração com a realidade, né? Por exemplo, a esquizofrenia, a pessoa ela está muito mais ligada à realidade passada.
do que a realidade presente. Uma das características dos processos Ai, Jesus, será que eu sou esquizofrênico? esquizofrênicos pode ser. Mas uma das características da pessoa esquizofrênica é que, inclusive, as suas percepções, isso é classificado dentro dos sintomas, né? No catálogo, né? Das patologias e tal. A pessoa pode sentir frio quando está um calor desgramado, né? A pessoa sente, ela sente de fato frio. Por quê? Porque intimamente ela está vivendo numa outra época. Né? Intimamente ela está vivendo lá na Rússia ou em algum outro lugar que é frio. Porque ela está vivendo uma faixa de uma encarnação passada. E ela não está sincronizando bem com a encarnação presente. Ou porque ela veio já com a dificuldade dessa sincronização, já veio, né, com alguns problemas, seja porque às vezes fez uso de droga no presente ou teve algumas experiências que favoreceram essa dificuldade de conexão com o presente, até no nível neurológico, por exemplo, né? Então é bem interessante isso. O Espiritismo até explica muito melhor do que a ciência conseguiu compreender hoje a questão da esquizofrenia. O Espiritismo consegue explicar de uma forma muito mais satisfatória, assim, né? Meu modo de... E são pessoas que têm uma grande resistência de retornarem aqui, né? De reencarnarem, porque elas sabem da dificuldade que tem de se readaptarem à nova realidade que as aguarda. Geralmente são consciências culpadas, né? Os esquizofrênicos hoje, no presente, via de regra, são espíritos falidos do passado. E aí a gente coloca também, por exemplo, o autismo, né? O autismo tem isso muito forte. São espíritos que vêm contidos, vêm com desajustes que se refletem na parte neurológica, na parte comportamental, né? E que vêm como um problema, uma dificuldade no contato com a vida de relação, no contato com a vida de fora, né? Então, mas tudo isso dentro das leis divinas, tudo isso dentro do quadro da lei de causa e efeito, dentro da lei de justiça, tudo certinho, né? Na verdade, são resgates, grandes resgates. São resgates, né? E as pessoas têm a passar por aquilo ali. Muito frequentemente a gente fala assim, são prisões sem grades, né? São prisões sem grades. Às vezes aquela pessoa que não foi pega numa existência passada, ela não foi pega pela justiça comum, mas da justiça divina ninguém escapa. Então os desajustes no campo neurológico, na consciência, porque a pessoa atrelou a consciência, fixou a consciência em atos lesivos para si e para outros, né? Então ela pode enganar todo mundo, mas ela nasce sabendo dos problemas que ela tem. Então ela imprime, quando ela está reencarnando, ela imprime os desajustes que ela vai ter durante a vida. Entendeu? Lógico que durante a existência, esses problemas todos, eles poderão ser atenuados ou agravados, dependendo da conduta da pessoa durante a encarnação, né? Mesmo sendo esquizofrênico, mesmo sendo autista, tem uma margem aí para a pessoa também uma atitude de boa vontade ou de má vontade, né? Eu tenho uma irmã esquizofrênica, eu tenho um filho autista, então são coisas que a gente vive, né? A gente sabe como funciona, tá? Então tudo vai depender também no presente como que a gente lida, né, com essas questões, tá? Então vamos lá, né? A gente viu aqui que vigora a lei de afinidade e simpatia, né? Cada criatura levará em conta suas preferências naturais, seus hábitos, seus costumes, né? Ninguém muda de uma hora para outra, porque morreu para o mundo material. Continuamos sendo os mesmos e gostando das mesmas coisas, ponderou Eduardo, né? Pode ser bom e pode ser ruim, dependendo do que a gente gosta, né? E aí que está da gente saber selecionar os hábitos, os gostos, né? Aquilo que promove a criatura, aquilo que nos debilita, nos rebaixa, né? Então aí que está a gente selecionar aquilo que ajuda daquilo que desajuda, né? Porque senão a gente vai para o plano espiritual levando os mesmos hábitos, os mesmos vícios, né? Os mesmos apegos, aí vai dar trabalho lá, né? Certo?
Isso eu sei, respondi, concordando. Mas pensou que nos vestíssemos todos uniformizados, iguaizinhos, não é? Né? A nossa personalidade é um complexo, César. Através do tempo, assimilamos tendências, ideais, maneiras de ser, comportamentos que refletem o que somos. Né? Hoje nós somos esse conjunto de elementos que nós, essa colcha de retalhos que nós juntamos e falamos, isso aqui sou eu. Né? Nós somos essa colcha de retalhos aí que nós juntamos, gostos, tendências, preferências, né? Verdades que a gente toma como sendo nossas, né? Isso tudo a gente junta e fala, isso aqui sou eu. Né? E tem muita coisa que a gente traz já de longa data. Tem gostos, tem preferências, até que nos fizeram perder encarnações já ao longo do tempo, né? E que nós temos que hoje lutar para vencer. Mas que tipo de coisa é essa? Aquelas que você sente que são mais fortes em você. E que dão mais trabalho para você. Cada um sabe analisar, né? Quais são suas tendências mais fortes, suas dificuldades mais preementes, seus desafios mais agudos. Geralmente são coisas que a gente traz há um bom tempo já que a gente está lutando. A uns, a dificuldade com a comida, de comer muito. A outros, o desequilíbrio no campo do sexo. A outros, o desequilíbrio no campo do álcool. Já que é uma das drogas mais antigas da humanidade, se não for a mais antiga, né? O álcool. É difícil alguém de nós que não tenha tido problema com o álcool já no passado, né? Porque são muitas e muitas encarnações, né? Tá aí o perigo da gente evitar, né? O perigo da gente tomar cuidado, assim, né? Com as experiências, até com crianças, né? Não ficar oferecendo, não ficar estimulando, porque é uma coisa que a gente nunca sabe. O que a gente traz no nosso inconsciente ligado àquilo, né? E de repente você pode estar estimulando uma coisa que a pessoa já perdeu encarnações por causa daquilo, né? Às vezes os pais estimulam muito a questão sexual no filho, na filha, né? Geralmente no filho, né? Na filha eles quer guardar, quer proteger, né? Mas principalmente no menino, né? Para mostrar que é homem, que é macho e tal, não sei o quê. Só que às vezes também exagera na dose e acaba imprimindo, né? Como se fosse uma obrigação, um uso da sexualidade abusivo às vezes. Às vezes que a pessoa já caiu também em várias oportunidades nesse campo. Ou no poder, ou no dinheiro, né? Nos apegos, nos ciúmes, né? Então, todos nós, nas paixões afetivas, quantas encarnações nós podemos ter caído por causa das paixões afetivas, do desequilíbrio do sentimento, né? Então, é um dos problemas mais sérios que a gente vê, né? Então, a gente continua sendo, né, quem a gente é. Por isso é que nós temos que fazer a mudança agora, né? Não esperar, quando eu desencarnar, aí que eu vou melhorar. Porque aí eu vou estar no plano espiritual, lá é tudo mais fácil, né, Hilton? Aí eu vou para Céu Azul, vou para nosso lar. O fato de a gente ter descoberto que temos quantas oportunidades forem necessárias, então, para aquelas pessoas que procrastinam já na vida, faz corpo você mole, vai né? ter uma esperançazinha, não, se nessa não der certo, na próxima eu vou conseguir. Então vai ficando sempre para a próxima, e você, a cada encarnação, em cada volta tua aqui, você vai voltar muito mais impregnado com tudo aquilo que tem te prejudicado. Tantas vidas, né? Tantas passagens aqui. É verdade. E a gente tem que ter o cuidado também de saber até que ponto, quando se faz as provocações, você falou aí de incentivar a bebida, o sexo, alguma coisa, a gente tem que ter o cuidado para saber até que ponto aquela pessoa está preparada para resistir à tentação. Até que ponto eu estou preparado para resistir o que mais me aflige? Será que eu consigo resistir por muito tempo? Né? Será que eu estou completamente certo, convicto de que eu não recaio mais? Aquela força moral, né? Tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes a gente fica incentivando e não sabe até que ponto a pessoa pode resistir. Verdade.
Então vamos mais um pouquinho. Inconscientemente, o espírito demonstrará o que é, refletindo o seu progresso moral, intelectual e espiritual. Tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual. Ele está falando com relação ao plano espiritual, né? Quando a gente desencarna, tal, não há aquela mudança, assim. Inconscientemente, o espírito ele vai demonstrando o que é, né? Tanto lá quanto aqui, né? Refletindo o seu progresso moral, intelectual e espiritual, né? Então a gente está sempre, de certo modo, expressando as nossas conquistas, né? A boca fala do que está cheio o coração, né? Quando Jesus falou, né? O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, de uma forma ou de outra, a gente acaba sempre expressando ao longo do tempo, né? Aquilo que nós cultivamos dentro de nós, né? A gente acaba mostrando através de atos, palavras, né? Isso é roupas, né? Vestimenta, a expressão do espírito, né? Querendo dizer assim. Então a gente acaba sempre expressando, né? Dessa forma, quando chegamos da Terra, ainda estamos muito impregnados de nossos hábitos, desejos, necessidades, e os conservamos por algum tempo, né? Vontade de comer determinada coisa, uma feijoada, uma buchada de bode, né? Sentindo falta de um refrigerante, ou de um suco, se bem que suco a gente viu que tem aqui, né? Mas é interessante que o César até fala, não sei se é nesse livro ou num outro, ele fala que às vezes os pacientes no hospital lá, eles tentavam subornar eles. os pacientes assim recém-desencarnados ou retirados do umbral, né? Mas ainda cheios de vontades, de necessidades, até droga. Ele cita um rapazinho que pediu, traz uma droga para mim, não sei o quê. É difícil, né? Mas são os hábitos, né? Que a gente leva, né? É uma coisa até química mesmo, porque nós temos um perispírito que não é porque a gente desencarnou que a gente se libertou totalmente da matéria. A gente sabe que a estrutura do perispírito ela é composta também ainda de elementos materiais. Por exemplo, elementos mais leves, como oxigênio, nitrogênio, fósforo, entre outros elementos. Entendeu? E quanto mais elementos materiais nós ainda levamos para a vida espiritual, mais nós ficamos chumbados à matéria. Nós criamos densidade no nosso perispírito e somos atraídos ao campo gravitacional do planeta. Tem espíritos que o André Luiz, né, algum instrutor dele, falou assim, esse aqui você me ajuda a levar porque ele é pesado. É difícil de carregar esse espírito. Tem peso. Você sabe que já foi até pesado, já foi até... Fizeram uma pesquisa com qual que seria aproximadamente o peso de uma pessoa que desencarna. Se eu não me engano, seria entre 0,45 gramas e 0,70 gramas, uma coisa assim. Que foi pesado no momento do desencarne, uma balança muito sensível, a perda que havia do desprendimento do espírito com relação ao corpo. A gente sabe que o espírito ele tem um peso específico. Ele é alguma coisa. Ele é alguma coisa. Tem uma densidade. Ele tem uma densidade, ele tem um peso específico. Entendeu? Lógico que é bem mais leve do que o nosso corpo físico, né? Quanto mais amor a gente vibra, quanto mais o bem a gente vibra, mais leve nós somos espiritualmente. Porque a gente vai se libertando dos átomos pesados. É como se a gente tivesse muitos metais pesados no organismo, vamos pensar. Né? Que a gente quer se libertar dos metais pesados. É como se nós precisássemos nos libertar dos átomos pesados. Fala no microfone, Gentileza. É disciplina. É disciplina. Vai ser um bom exercício. Quer dizer, quanto mais pesado o espírito, mais ligado à matéria. À matéria, né?
literalmente ligado à matéria. Porque ele expressa um tipo de onda que atrai elementos mais pesados. Quando você emite uma outra frequência de vibração, de sentimento, você não atrai mais átomos pesados, você atrai átomos leves. Entendeu? Então você vai se libertando devagarzinho, de fato, da matéria. A gente até percebe nas leituras que quando o espírito recém, ele não consegue levitar, não é? Sim. Com o tempo, Sim. à medida que ele vai se melhorando, aí ele começa, feito um passarinho, né? Exatamente. Começa a levitar. Antes eles precisam até dos veículos de transporte, né? Para longas caminhadas. Para suprir essa dificuldade, né? Esse peso, né? Que a pessoa se move. À medida que vai evoluindo, ele consegue levitar, né? Quanto mais evoluído, menor a densidade. Menor a espiritual densidade. do espírito, né? Uhum. Matéria mais rarefeita. Mais rarefeita. Envolve o espírito. Né? O espírito ainda viciado, né? Ainda apegado a todos os prazeres aqui da Terra. Ele atrai muito a matéria. Menos evoluído, maior a densidade perispiritual. Isso. E, portanto, uma densidade mais densa, que envolve um peso maior. Um peso maior. Entendeu? Aí, então a gente vê que não é à toa permanecer em torno do planeta ou agarrado ao planeta, não é à toa, é até físico isso. É atraído ao campo gravitacional do planeta. Fica vibrando naquela faixa do planeta, né? Por isso que é um filtro, né? É um filtro que para ali tudo que não tem serventia para a vida superior. Ah, mas e se ele mudar? Se ele mudar, aí ele vai fazendo esse trabalho interior e vai se despojando desse peso maior para conseguir ser ajudado e ir para um lugar melhor, né? E é exatamente essa densidade perispiritual que define para onde nós vamos. Sim. Não é isso? Sim. Você pode subir igual um balão ou você pode afundar igual uma pedra. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque é exatamente o que vai o termômetro ali, o que vai medir a nossa condição. O que vai definir para onde você vai na hora do desencarne. Quando você desencarna. Consciências muito atreladas à matéria, muito fixadas à matéria, aos erros né, que a gente viveu, o mal que a gente fez, os apegos e tal, aí fica muito aprisionada essa faixa mais densa, né? Alexandre, você falando aí, eu fico pensando, quando a gente sente a presença de um espírito, né, ao nosso lado, e tu sabe disso, né? A gente sente aquela coisa pesada, né? Quando a gente dá a comunicação, a gente já percebe. Quando a gente sente a presença de um espírito, né, de luz, ao contrário, a gente já sente como se a gente estivesse levitando, né? Exatamente. Você falando isso aí, eu comecei a lembrar que realmente a gente sente até na presença quando eles chegam. É uma das coisas que faz a gente identificar as presenças, né? Porque o espírito pode até tentar enganar, falando coisas boas, mas você sente pela energia, sente pela vibração, às vezes começa a sentir sintomas, mal-estar, que não são condizentes com aquelas palavras. Ele pode até estar recitando o evangelho, por exemplo, mas você sentindo uma dor de cabeça, um mal-estar, que não tem nada a ver com o evangelho, com Jesus, com nada, né? Então é uma das coisas que os médiuns vão aprendendo a perceber, para distinguir a identidade dos espíritos, né? Se são pessoas tentando ajudar ou se são necessitados. Tá? Vamos mais um pouquinho. Então, eles conservam, né? Nós conservamos esses resquícios, esses condicionamentos, esses elementos materiais durante um certo tempo, que nós vamos nos desvencilhando, né? Justamente pela mudança de hábitos, pela mudança de ambiente, pela mudança de sentimento, a gente vai deixando os resquícios da vida espiritual para trás. Só aos poucos iremos nos libertando disso tudo. Comentei, aproveitando uma pausa que Eduardo fizera. Isso mesmo, talvez com o tempo você, o Marcelo e eu possamos sentir e pensar de forma diferente. Possivelmente até andando de camisolões, quem sabe, né?
Pode ser, né? Daqui a pouco tá todos nós lá de camisolão. Pijama, né? Os espíritos falam que às vezes quando a gente vai participar de assembleias assim, tipo uma palestra no plano espiritual, que a gente não está muito acostumado. Vamos supor que nós somos chamados numa noite especial a vir por centro aqui. Muitos de nós, a gente vem de pijama. Por falta de hábito, por falta de costume, né? Até de aprender a lidar, os espíritos falam que muitas vezes eles nos veem assim, chegar do jeito que nós estávamos, assim, né? Então a gente vem de pijama. Então toma cuidado, já vai dormir mais bonitinho aí, porque dá uma ajeitada, dá um trato aí, né? Mas é a falta de hábito, né? Porque à medida que a gente vai se exercitando fora do corpo, a gente vai se habituando às experiências fora do corpo, é como um adestramento. Nós vamos adestrando, vencer o medo, as inseguranças, plasmar o que a gente quer vestir, né? Tudo isso é hábito, né? E aqui você vê que quando nós mudamos, que isso é bem mais fácil, quando nós mudamos de cidade, quando nós mudamos de país, Certo. é necessário uma readaptação, um período para você se readaptar à cultura, aos costumes daquele novo local. Né? Imagina quando você faz a transição de um plano para outro, que é bem mais complexo. É verdade. Então, até você controlar tudo que é necessário para você viver ali. De uma cidade para outra já é difícil, né? Eu, quando vim para cá, levei um ano para me familiarizar. E ficava preocupado aí no trânsito. Ai, meu Deus, para que lá... Pois é. E são mudanças no mesmo plano. Hoje é uma coisa que a gente para assim para ver, a gente fala, puxa, né? Como é que a gente fica tenso quando a gente está num... Tudo é diferente, tudo é difícil, tudo é desconhecido, né? Impressionante, né? Oi? Ambiente de trabalho, né? É verdade. Então é bem o que você falou mesmo. Imagina mudar de plano, né? De vibração. Não é fácil, não. Vamos mais um pouquinho? Compreendo. Vai depender da nossa evolução através do tempo. Concordei quando paramos de rir. Marcelo fitou-me sereno e considerou. Estamos muito satisfeitos de vê-lo bem, César Augusto. E sem perder do bom humor que sempre teve, né? Que o César era um cara bacana, um cara bem-humorado, um cara de gente boa, assim, sabe? Um cara de bem com a vida, né? Vocês me conheciam? Sim, nós o aguardávamos com ansiedade. Aqui temos uma turma muito legal, você vai gostar dela. Né? A gente já viu que eles estavam, né? Não acompanhados apenas no período de doença, mas certamente já estavam ali em torno, né, do César, de todos nós ali ligados ao centro, de alguma forma, né? Eles já estavam ali em torno de nós, né? Curioso, indaguei interessado. E por falar em turma, como é essa nova vida? Afinal, estou acabando de chegar e tenho poucas informações. Com gravidade, Eduardo ponderou. Acho que antes de mais nada, você deve ser muito grato a Deus. Não são muitos os que conseguem voltar para o plano espiritual com a tranquilidade com que você o fez. Né? Porque foi realmente uma situação diferente, né, do comum. Porque ele não teve que permanecer no umbral, né? Ele teve um sofrimento que não precisou, né, de uma recuperação mais difícil no plano espiritual, tanto que ele já está lá conversando, pouco tempo depois ele já estava lá, né, todo feliz, assim, já se integrando, né. Então não são muitas pessoas que passam de um plano para outro dessa característica, né, desse jeito, né. Pelo apego às coisas materiais, pelo desconhecimento das coisas espirituais e até da imortalidade da alma, o espírito se candidata a muito sofrimento, preso à família, às zonas inferiores ou aonde seu coração estiver. Né? Então, dependendo da situação, é muito comum as pessoas ficarem presas aos bens materiais. Né? Onde você colocar o teu coração,
Onde você colocar o teu tesouro, ali vai estar o teu coração, e vice-versa, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente atrela muito, a gente se fixa muito, né? Gasta muita energia com a determinada coisa, porque nós acabamos ficando presos àquilo que a gente se fixa, né? Quer falar alguma coisa, Ito? Não? Pensei que quisesse. Mas eu olhei para tua carinha e falei, o Ito, né? Às vezes a família, né? Porque a gente pensa assim, a família, pô, qual é o problema de ficar preso à família? A gente não passa uma vida inteira ligado à família? Por que não ficar preso à família? Né? Só que, e você vê que a falta de entendimento nesse sentido causa muitos problemas para muita gente e muitas famílias. Né? Por quê? Porque você vai ter uma pessoa que morreu e ninguém morre à toa, né? Morre por algum problema que viveu, ou acidente, ou doença terminal, seja o que for. Ou seja, alguém que vai precisar de um acompanhamento, de um tratamento, de uma ajuda, de uma adaptação, e essa pessoa vai estar em casa, frequentemente confusa, sem entender do que aconteceu, né? Sem entender do que aconteceu, emocionalmente a tendência a não ficar bem, e vai ficar ali em casa. Então, o que acaba acontecendo? A vibração da pessoa não fica boa. Principalmente para quem tem mais mediunidade. Então, se na família tem alguém que percebe mais, às vezes essa pessoa começa a adoecer. Às vezes começa a entrar em depressão, começa a ter crise de pânico, crise de ansiedade, de angústia, começa a ter insônia. Às vezes fixação mental não tira a pessoa da cabeça, porque a pessoa está ali o tempo todo. E ela está percebendo a pessoa ali. Então não é falta de amor, não é desamor da pessoa que foi, nem as pessoas que ficaram. Mas é equilíbrio da alma. É a busca do equilíbrio mental, emocional. Pode até voltar depois, pode ser um protetor da família, pode ser um espírito amigo, auxiliado ali, né? Mas desde que já tenha se preparado para isso. E no momento certo ele vai ter a oportunidade de voltar, de ter contato com os familiares, que o fato dele ter saído do nosso plano material para o espiritual não quer dizer que a relação acabou, familiar não. acabou, a relação de amor acabou. Exatamente. Agora, no momento certo, no momento adequado, quando todos estiverem preparados para esse reencontro. Verdade. Né? Tem pessoas até na condição do César que até começa bem, vamos supor, começa bem, mas quando a pessoa entra às vezes numa crise porque está percebendo a angústia da família, está percebendo o pensamento da família chamando, e a pessoa começa a se desequilibrar e vai para a família. E às vezes fica lá fisgado, né? Preso, aquele ambiente triste, aquele ambiente que a família está inconformada, às vezes fica durante anos, até décadas às vezes. Né? Sem proveito para a família e sem proveito para o desencarnado, que podia estar muito melhor. Né? E a família também, né? Podia tocar a vida, podia, né, ter significados novos, né, objetivos novos. Tal, né? Então, fala, Edileuza. Dos exemplos. Fala. E às vezes também a família toca a vida, né? Como a gente vê espíritos que chegam, tipo, eu morri, meus filhos não estão nem aí, pegaram tudo que eu tinha, porque são as pessoas apegadas aos bens, não é nem a família, aos bens, né? E que elas ficam ali o tempo inteiro reclamando, porque os filhos estão dilapidando os bens. Dilapidando os bens, e não lembra nem que ele existe, e não sei o que. A gente também acontece da mesma forma. Sim. De lá para cá, né? É, verdade. Às vezes a pessoa, o chefe de família, né, o patriarca, né, às vezes ele desencarna, mas ele quer continuar gerindo os negócios da família. E aí ele vê os filhos, às vezes um tanto despreparados, às vezes, né, sem fazer exatamente o que ele gostaria que fosse feito, aí ele fica ali tentando influenciar, né? Mas ainda é o apego à matéria, né?
Por isso que nós temos que entender que o que pertence à vida material, pertence à vida material. O que pertence à vida espiritual, pertence à vida espiritual. Então, quando encerra a nossa vida material, acabou para nós materialmente. Vamos tocar a vida espiritual agora. Deixai aos mortos o trabalho de enterrar os seus mortos. Deixa o que pertence à vida material com a vida material. Né? Eles vão poder nos ajudar, mas não querer interferir na vida material, né? Como quem ainda está encarnado. Entendeu? Então aí que está um grande problema. É você querer viver a vida material já estando desencarnado. Você querer manter os vícios que tinha na matéria agora no plano espiritual. Entendeu? Esse é o grande problema, né? Certo? Vamos continuar mais um pouquinho? A gente já está quase acabando. Jesus não disse, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração? Completou Marcelo. Puxa vida, é verdade, nunca havia parado para pensar nisso, respondi pensativo, comentando em seguida. Sei que fui muito ajudado e tenho uma enorme dívida de gratidão para com todos os amigos espirituais. Mas também muito se ajudou. Caso contrário, não estaria aqui hoje, disse Eduardo com simplicidade. Ajeitando-me no leito, insisti. Mas então me conta, como é a vida aqui? O que vocês fazem? Vocês devem fazer alguma coisa, não é? Lógico, né? Não vai ficar no plano espiritual tocando harpa, né? Vai ficar lá nas nuvens, lá, né? Tocando harpa lá, né? Deve ter os harpistas também, né? Mas não exatamente do jeito que a gente imagina, né? Aquela ociosidade, né? Aquela coisa assim, não é. Não é assim não, né? Naturalmente, temos muitas atividades. Frequentamos palestras, fazemos cursos, trabalhamos, passeamos e nos divertimos. Tem hora para tudo. Você vê que no plano espiritual também tem diversão, meu filho, né? Não é só trabalho, tem as horas de descanso, tem as horas de lazer, né? De convivência, de fraternidade, tem os momentos de trabalho também. Se aqui a vida ociosa nos causa já um certo desconforto, imagina na vida espiritual. Aqui... Mais uma vez, comprovas que não podemos desvincular trabalho de evolução em nenhum dos planos. Sim. Porque aqui no plano material você só evolui mediante um trabalho. É verdade. Você chega no plano espiritual, também há necessidade do trabalho para que você dê continuidade à evolução necessária lá. Então o trabalho ele é bem presente nos dois planos. Não tem como você desvincular trabalho e evolução. Tem gente que a gente fala isso, a pessoa desanima, fala assim, Alexandre, não fala isso, eu vou ter que trabalhar a vida inteira, vou ter que trabalhar no plano espiritual. Até porque, para muitas pessoas, o trabalho ficou muito associado à punição, né? Você vai ter que trabalhar, né? Você vai ter que sofrer. E talvez seja, para algumas pessoas, até uma expiação, dependendo do tipo de trabalho, né? Difícil, às vezes sacrificial, né? Mas o trabalho, enquanto tema geral, é muito mais do que isso, né? É realização, é desenvolvimento, é ser útil, né? E você vê que no plano espiritual, o espírito, trabalhando ou não, ele tem direito à comida, à alimentação e à moradia. Sim. Porém, os que se dedicam ao trabalho, os que se dedicam a uma causa, dão continuidade à evolução deles lá, eles têm direito ao que chamam de bônus hora, que possibilita eles até de comprarem sua casa própria lá. Não pense que só tem casa própria aqui, não. Então aqui nós nos organizamos para comprar nossa casa própria e lá também eles se organizam. Né? Através do trabalho, eles recebem esse bônus hora, que equivale a uma relação as horas de trabalho aquisitiva, e ele pode transformar aquilo numa casa própria dele. Depois de alguns anos de trabalho, né, a pessoa pode ter
Que normalmente os jovens eles vão morar no que seria aqui para nós repúblicas, quando chegam lá. Já que ele não tem tempo de ter evoluído tanto. Não teve tempo ainda. O próprio André Luiz não foi morar na casa da dona Laura, lá do Lísias, né? Porque ele ainda não tinha família lá, a mãe dele morava em outro plano, ele, né? Então ele foi morar, depois ele foi morar lá no próprio hospital, lá, né? Mas é isso mesmo, né? Tudo na vida nos leva à dedicação. Ponto final, né? Tudo na vida nos fala de trabalho, nos fala de empenho, nos fala de esforço, de conquista, né? E nessa perspectiva, a ociosidade, a preguiça é um dos maiores males a serem combatidos. Porque é o que nos mantém no mesmo estágio, no mesmo estado de desenvolvimento, né? Precário, né? Então, esforço é quase tudo para nós, né? Trabalho, dedicação, né? Que barato! E onde vocês moram, né? Bem, como não temos casas próprias, aí o Eldo já leu, hein? Você já colou, né? Já. Tá certo. O Eldo estudou antes de ver, né, Eldo? Isso mesmo. Tá certo. Preciso trabalhar, né? É preciso trabalhar. Para não ser pego de surpresa, né, Eldo? Tá certo. Como não temos casas próprias, moramos numa casa para jovens, informou Eduardo. Como assim? Perguntei surpreso. Quando as pessoas estão aqui há mais tempo e já trabalham há muitos anos, elas têm méritos para construir suas próprias casas, pelo volume de horas dedicadas ao serviço ativo. No nosso caso, temos que morar com outras pessoas. É uma espécie de república, entende? Explicou Marcelo. Compreendo, mas não vira bagunça? Porque a ideia de república, né? Que ele trazia, que era a ideia da terra aqui, né? Perguntei ainda lembrando do conceito de república que eu conhecera na terra. Quando os jovens estudantes, distantes de suas casas de origem, reuniam-se em pensionatos e, como estavam sem o controle dos pais, tinham liberdade para fazer de tudo, menos estudar. Né? Então, né, muitas vezes o pessoal aproveita, né? A primeira liberdade que tem na universidade e tal, né? Então, isso que veio na mente do César, né? Sorriram e notei que tinham ouvido meus pensamentos. O comportamento de cada um depende da maneira de pensar e da responsabilidade perante a vida. No nosso caso, isso não ocorre, porque todos os que estão aqui, todos os que aqui estão, são responsáveis e equilibrados. Por quê? Porque são os que conseguiram chegar naquele ambiente que é de céu azul. Assim como seria de nosso lar, ou Alvorada Nova, né? Eu entrei em contato com alguns espíritos, uma certa vez, que pertenciam a uma cidade que ficaria ali próxima, talvez pegue ali a região do Rio Grande do Norte, Fernando de Noronha, aquela parte ali, mais do norte ali, né? Do nordeste, né? Mas aquela região ali. Alguns espíritos que estavam fazendo um estágio lá no tempo, né? Eles se comunicaram, tal, numa cidade chamada Aldebarã. Aldebarã, que era nessa região, e próximo, mais ou menos próximo de Fernando de Noronha, né? Então tem várias, né? Mundo afora são várias as cidades, né? As colônias, os postos de socorro, né? Então, mas quem chega a essas cidades, esses postos de socorro, já tem uma condição mínima ali de estar naquele ambiente, né? Os pensamentos e o comportamento denotam a faixa vibratória em que nos situamos. Dessa forma, alguém que não esteja afinado com o ambiente não poderá aqui estar. A densidade vibratória, né, faz a diferença, entendeu? Aquilo que a gente estava falando antes. Quem cria uma densidade muito grande... Jesus ele falou assim, que o reino dos céus era semelhante a uma festa de casamento. A parábola do festim de bodas. Né? Então ele falou assim, que o pai do noivo chamou todo mundo.
né? Chamou todo mundo. Depois de alguns recusarem, porque um foi para casa de campo, outro foi cuidar do seu negócio, outro foi para lá, para cá, né? O dono da festa, o pai do noivo, estava chamando para a festa de casamento, onde tudo é abundância, alegria, né? Saúde, beleza, né? Ele comparou o reino dos céus com isso, né? E aí quando todos foram chamados, afinal de contas, para essa festa, muitos foram, só que nem todos puderam ficar. Por quê? Porque não tinham a veste nupcial, que seria para nós a constituição do perispírito. Né? Nem todos estavam com a vestimenta na condição para a festa, que seria a condição vibratória, a densidade. Densidade perispiritual. Aí foram lançados, nessa parábola, foram lançados nas trevas exteriores, né? Que seria justamente as regiões umbralinas, as regiões de uma densidade maior. É uma imagem, mas que reflete, né, através dessa parábola, como é que funciona essa divisão entre as... E aqui não é privilégios, não são os privilegiados, não. Não são pessoas que Deus separou por gostar mais dessas pessoas e menos das outras. É cada um de nós que tem que mostrar fatores distintivos. É como um vestibular, é como um concurso. Né? Você tem que apresentar qualidades distintivas. Você tem que mostrar da que você veio. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Poucos os que trabalham para serem escolhidos, vamos dizer assim. Né? Então, assim como nessa fase de transição, alguns permanecerão na Terra, outros não. Não será privilégio, será esforço, será conquista, será densidade, né? Ok? Certo? Então é a seleção, né? A separação dos bodes, das ovelhas, o joio do trigo, né? Que Jesus falava, né? Sem dúvida, nem teria vindo para cá. Exato. O passaporte é a condição espiritual que já desfrutamos, completou Marcelo. Quanta coisa interessante aprendera naqueles poucos minutos de conversação fraterna. Como o silêncio se fizera, fiquei a meditar na infinita misericórdia de Deus, na sua justiça e na perfeição de suas leis. Não havia necessidade de ninguém ficar controlando nada. Tudo era natural e lógico. Já tivera a oportunidade de de ler algo a respeito, mas na prática é diferente, né? Então isso ocorre o tempo todo. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas, né? O tempo todo a gente está elegendo atitudes, sentimentos, pensamentos, escolhendo caminhos, escolhemos estar aqui hoje, né? Então o tempo todo a gente está construindo a nossa vida. Nós somos o que nós temos feito de nós ao longo do tempo, né? Não tem como a gente mudar isso, né? Assim, ser diferente só se a gente mudar daqui para frente, né? Deus sabe o que faz, considerou Eduardo, novamente demonstrando ter ouvido minhas íntimas colocações. Levantaram-se e percebi que a visita estava terminando. Nem sei como agradecer vocês terem vindo me ver. O prazer foi nosso. Teremos muito tempo para trocar ideias quando você deixar o hospital. Estaremos aguardando ansiosos, disse Eduardo gentilmente. Comporte-se direitinho para que a sua recuperação seja rápida. Fique em paz, falou Marcelo. Também estou ansioso por sair daqui e ver coisas novas. Valeu. Após a saída dos novos amigos, suspirei satisfeito. A conversação trouxe-me infinito bem-estar. Sozinho, meditei nas diferenças entre a sociedade espiritual e a sociedade terrena. Uma fraterna e amiga, a outra cheia de problemas, onde o mal ainda campeava. Né? Então, é difícil de não perceber a diferença, né, entre as duas sociedades, né, a espiritual e a material. Né?
É lógico que a material, ela vai ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos séculos, aquilo que já existe no plano espiritual vai se tornar a realidade material, né? Mas isso nós vamos ter que construir ainda, né? Inclusive vai ser uma adesão íntima, né? Porque Jesus ele veio para implantar o reino dos céus à face da terra. Aí o pessoal mais ambicioso, o pessoal mais animado assim, fala assim, onde é que vai ser o seu reino? Onde é que vai ser o seu reino, né? Eu quero estar dentro desse reino aí, né? Então aí Jesus falava assim, é dentro de cada criatura. Aí a pessoa desanimava por não compreender, né? Porque Jesus falava, o reino de Deus está em vós. Ele não vem com aparências exteriores. Não procureis aqui e acolá. O reino de Deus está em vós, né? Quer dizer, é dentro de nós que a gente tem que, né? Não adianta a gente esperar o reino de Deus fora, se nós nem começamos a estruturar ele dentro. Até a Joana de Anjos, ela falava que é uma utopia a gente esperar um mundo de paz, que hoje é irrealizável isso. Ela fala isso no ser consciente, né? Se a criatura não tem paz dentro dela, como é que nós vamos querer a paz na família, a paz na cidade, a paz no Brasil, a paz no mundo, se a gente olha para dentro da gente, a gente não está harmonizado nem com a gente mesmo? E o que são as famílias, o que são as cidades, o que são os países, o globo, se não em ponto grande o que a gente é em ponto pequeno? Então como esperar a paz de fora se a gente ainda precisa conquistar a paz dentro da gente? Pedimos a paz e praticamos a guerra, né? Exatamente. Em nossas ações. Então é harmonizarmos conosco mesmo, né? É a gente voltar para onde está viável da gente viver a paz que é dentro de nós, né? Aí só para terminar, né? Um imenso desejo, acho que pulei aqui, né? Ah, não, falei já. Um imenso desejo de melhorar logo para trabalhar, servir, aprender e me relacionar com as pessoas, fazendo algo de bom e de útil, tomou conta de mim, né? A vontade de trabalhar. Elevei o pensamento numa prece de gratidão a Jesus por todas as bênçãos que estava recebendo e supliquei ao Mestre me permitisse servi-lo na pessoa do meu próximo, né? E Jesus ajudou, né? Porque o César trabalha bastante, né? Desde que ele teve possibilidade de trabalhar, né? Ele escreveu alguns livros. Depois eu mostro, acho que eu não mostrei os livros dele, mas escreveu alguns livros também bons, né? Então ele está fazendo o trabalho dele, né? Nos ajuda muito aqui, nos ajuda demais aqui. É um dos espíritos que mais tem nos ajudado, sabe? Então tá bom, né, pessoal? Finalizamos por hoje, né? Cada dia são novas reflexões aí, novos aprendizados, né? Então vamos fazer a prece, pedir para o Eudo fazer novamente para a gente. Saber ouvir é uma arte, é uma virtude. Aceitar sem questionar que cada coisa tem o tempo certo para acontecer. É ter fé, é ter sabedoria. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossas atividades profissionais, nosso trabalho na casa espírita, nosso trabalho na prática do bem, na prática da caridade, e que possamos respirar amor, paz, esperança, que possamos compartilhar todo o bem que recebemos de Jesus com os nossos irmãos necessitados. Que nunca falte pão nas nossas mesas, que nunca falte as mãos de Deus para nos sustentar, para nos equilibrar,
que nunca falte o sorriso de Deus para nos iluminar, para nos alegrar, que nunca falte a palavra de Deus para nos guiar, para nos nortear, que nunca falte o amor de Deus para nos abençoar, para nos proteger, para nos acolher, para nos curar. Que a fé nunca nos falte e que o amor, o amor, que o amor, meus irmãos, nos encontre sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Eudo. Muito bem, pessoal. Então finalizamos, né? Mais um estudo. Agradecemos a presença de todos, né? Nós vamos passar para o passe e vamos pedir para os médios, então, se dirigirem à Câmara de Paz. Muita paz a todos.